E olha, deixa eu falar para você, segundo a estimativa do Instituto de Câncer, o INCA, o câncer coloretal é o segundo mais prevalente em mulheres e o terceiro mais comum em homens. Olha, gente, ultimamente tem se discutido cada vez mais a relação entre os alimentos processados e o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Quem vai conversar agora conosco aqui na Casa do Tribuna sobre a prevenção contra o câncer coloretal e os cuidados com o intestino é o médico gastro-oncologista Dr. Marcos Belotto. Está no ar ao vivo, 8h44, mais uma edição do nosso Tribuna Independente para todo o Brasil pela Rede Vida, feito com o coração, especialmente para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Tribuna Independente. Dr. Marcos Belotto, gastro-oncologista. Quando eu vi os dados, bom, meu pai teve um problema de câncer justamente no reto, né? E a hora que eu vi os dados, eu fiquei impressionado. Por que nós temos uma incidência tão alta de câncer coloretal em homens e mulheres, hein? Primeiro, boa noite. É interessante a gente notar que estima-se que em 2018 vão ser quase 40 mil novos casos no Brasil. E mais preocupante é isso, que a incidência vem aumentando e junto com isso, a incidência vem aumentando em pacientes abaixo de 55 anos. Tem um outro trabalho que a gente foi publicado, que antigamente você tinha um caso para cada 10 de pacientes que tinham câncer coloretal e tinham a idade menor que 55 anos. Hoje, já são 3 casos para cada 10. Isso se faz principalmente por hábitos alimentares, mudanças de hábitos alimentares, aumento da obesidade. Esses são os 2 principais fatores que têm levado a este aumento. São os 2 vilões. Olha, eu quero que você participe dessa conversa conosco. O nosso WhatsApp já está à sua disposição, 11 95033 6870, está aparecendo aqui no vídeo e eu quero que você faça a sua pergunta para o Dr. Marcos para que a gente possa esclarecer a maior quantidade de dúvidas possíveis a respeito desse assunto. Agora, doutor, eu queria perguntar sobre a hereditariedade. Esse tipo de câncer especificamente é hereditário? Sim, como a gente vai explicar, tem subdivisões. O câncer coloretal, ele pode ter um caráter hereditário na sua minoria. A sua maioria é o que a gente diz que é esporádico. Quando o câncer coloretal ele é hereditário, o segmento que se deve fazer é diferente do que da população em geral. Além disso, no seu caso, o seu segmento é diferente de um paciente que não teve um familiar de primeiro grau com esse acometimento. E as orientações que se dá sobre alimentação, a rigidez que se faz com carnes vermelhas, alimentos inflamatórios, é totalmente diferente. A gente poderia dar um exemplo disso para as pessoas que estão nos acompanhando e que de repente falam assim, olha, Fábio, assim como você, eu tenho uma pessoa que teve esse tipo de problema, quais seriam os alimentos que eu tenho que evitar? Mas espera aí, você já vai falar já, eu vou dar um recadinho, volto daqui a pouquinho, eu quero falar primeiro para você. Doutor, olha, eu queria que o senhor falasse então um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando, quais são os tipos de alimentos que nós devemos evitar e o que nós podemos consumir? Os alimentos que a gente deve evitar são os alimentos que a gente fala inflamatórios, que eles têm um alto potencial de inflamação no nosso corpo. E entre eles são álcool, carne vermelha, embutidos e enlatados. E isso envolve também os defumados. Além disso, a obesidade é outro grande vilão. Por quê? Tanto os alimentos como a obesidade, a gente sabe que gera um processo inflamatório no nosso organismo. E esse processo inflamatório predispõe a gente ter alterações do DNA e, com isso, aumentar a chance de coma. Então, pacientes que já tiveram câncer ou familiares de primeiro grau, eles devem evitar ou diminuir o consumo da carne vermelha, praticar exercícios físicos e dar preferência ao quê?
a verduras e evitar o quê? Enlatados e defumados. Enlatados e defumados seriam basicamente o quê? Um exemplo, assim. Salsicha, linguiça. linguiças, alimentos que a gente fala em conserva, os embutidos em conserva, porque todos esses, eles têm produtos químicos e que isso gera uma resposta inflamatória maior para o nosso organismo. Ou seja, por exemplo, atum em conserva não pode? Existe duas formas. Existe aqueles que só são o enlatado e aqueles que eles são defumados. Os que são defumados, devem ser evitados. Esses são piores, devem ser evitados. Ok. Bom, nós temos um tipo só de câncer coloretal ou tem mais tipos? Tem mais tipos. Ele tem o câncer coloretal, como a gente falou, hereditário. Tem o que é de polipose múltiplas, que são múltiplos pólipos. Tem outros tipos de câncer que é quando é associado a algumas síndromes. E o mais comum, que é o esporádico. Isso é, que ele não é ligado a essas síndromes e não tem essas alterações genéticas. E por que, felizmente? Porque, como a gente vai ver, com uma prevenção, você consegue evitar a sua imensa maioria. Estima-se que mais de 90% do câncer coloretal poderia ser evitado com exames periódicos. Tipo, quais colonoscopia. São os exames? Colonoscopia é o principal. É o principal exame. Tá. Existe o sangue oculto nas fezes também, mas o principal e que tem a maior sensibilidade e especificidade é a colonoscopia. Quando que esse câncer se manifesta? Existe... você falou que houve uma diminuição da questão da idade, não é? Sim. Fora o fator idade, quais seriam os outros tipos de manifestação que nós podemos identificar? Os sinais e sintomas, eu vou dar o exemplo até de uma paciente nossa que sempre assiste você, toda vez que eu venho aqui, ela fala que é a dona Zilda Marmol. Certo. Ela começou o quê? As fezes começaram a ficar um pouco mais finas, sai catarro e sangue junto. Esse é um sinal de alerta. Sempre que você tem isso, é um sinal do câncer? Não, mas é um sinal que você deve ir ao médico. Então, as fezes mais finas saída de catarro. Catarro seria um muco branco. Muco branco, tá. E ou sangue. Tá. E com isso, é principalmente quando o tumor é do lado esquerdo e no reto. Quando é no lado direito, vem associado principalmente com anemia e o paciente sente uma massa, sente uma bola na barriga. Certo. Aí sente a barriga grande. Grande. É isso? E daí, durante a investigação, se vê que se trata de um tumor. Por quê? Do lado esquerdo, o tumor cresce para dentro do intestino. Isso é, ele estreita a luz do intestino. O do lado direito, ele cresce para fora. Então, as fezes continuam passando e vai crescendo uma massa em direção ao quê? A barriga, a parede abdominal. Entendi. Agora, não é qualquer tipo de anomalia assim pequena. Se nota isso de uma maneira grande, é isso? A gente vê aumento descomunal da barriga. Sim, a gente vê massas abdominais de 10 centímetros, muitas vezes. Que o paciente, o lado direito, demora-se mais para fazer o diagnóstico. Certo. O lado esquerdo, como tem a mudança do calibre das fezes, o paciente procura ajuda médica mais rápido. Agora, vamos dizer o seguinte, a pessoa até utiliza esses alimentos aqui, até consome álcool, carne vermelha, embutidos, mas de repente ela fala assim, eu vou enriquecer a minha dieta, por exemplo, com fibras. Ajuda? Sim. Daqui a pouco. Espera aí que a gente já volta. Doutor, tem muitas perguntas chegando aqui, mas eu queria que o senhor respondesse primeiro aquela que eu fiz a respeito das fibras. Fibras fazem toda a diferença na alimentação mesmo? Sim, porque o hábito intestinal saudável, isso é, você não tendo constipação, e sim, melhora o hábito e diminui a chance. Isso é um pouco fácil e lógico de entender. As fezes são o quê? Excretas são produtos finais que o nosso organismo não precisa. Tá. E dentre eles tem substâncias tóxicas. Se você fica isso armazenado no seu organismo 5, 7, 10 dias,
É claro que vai trazer um prejuízo em relação a outro paciente que todo dia ocorre uma boa evacuação. Claro. Quer dizer, então, se a pessoa está evacuando regularmente e ela faz utilização de fibras, já é um bom sinal. Já é um bom isso. sinal. Vamos às perguntas dos telespectadores. Claro. Tem muita gente perguntando. Vamos ver se a gente consegue atender a maior quantidade de telespectadores. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor Marcos. Eu estou acompanhando o Tribuna Independente e a minha pergunta é a seguinte. Eu tenho muita dor anal. Ela se torna muitas vezes insuportável. Eu fiz um exame de retossigmoidoscopia, é isso? Falei certo? Segundo o médico, é devido ao estresse, mas eu continuo sentindo dor, tenho 64 anos, sou de uma família com bastante incidência de câncer de intestino. Preciso me preocupar? São duas coisas diferentes. Primeiro, obrigado pela pergunta. Quando a senhora, mais importante é saber se todo o intestino seu não tem uma lesão pré-cancerígena. Então, no caso, fazer uma colonoscopia. Fez a colonoscopia, não tem câncer, ok. A segunda questão é elucidar o que está acontecendo. É normal ela sentir essa dor? Não. E daí a gente vai entrar num arsenal que é espasmos renais, retal, hiperestimulação anal. Mas o importante é, você precisa se preocupar para voltar a ter uma qualidade de vida normal, isso sim. Boa noite, Fábio e doutor Marcos. Eu sou Vinícius Rocha, de Apuarema, Bahia. Um beijo ao povo baiano. Eu tenho gastrite. Eu devo evitar o uso da pimenta na alimentação? Para um baiano você vai responder, hein, doutor, isso? São duas coisas. A pimenta, ela irrita a mucosa do trato digestivo? Sim, irrita. Então, o uso excessivo da pimenta acaba piorando a gastrite? Acaba. Ela é contraindicado? Não. Se o paciente tem a mucosa gástrica normal, pode usar. Quem tem gastrite e está tendo dor, deve se evitar. Ok. O Gilvado de Aracaju pergunta se remédios podem causar câncer do reto e hemorroida. Quem está perguntando é o Givaldo. Ele disse que já teve câncer do tipo linfoma. São duas coisas. São duas questões, hemorroida e câncer. A hemorroida, existe alguns medicamentos, principalmente os que irritam o intestino, como excesso de laxantes e outros remédios, principalmente para emagrecer, que irritam o ânus e podem sim precipitar, causar hemorroida. Sobre o câncer coloretal, remédios em gerais em si, eles não têm uma propensão a causar o câncer. Pelo contrário, tem alguns remédios, como o uso da aspirina, que ele previne e ajuda a diminuir a incidência do câncer coloretal. Entendi. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença, acho que esclarecemos muito as dúvidas dos telespectadores. E quem sabe a gente ajuda a diminuir um pouquinho essa incidência tão grande. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Olha, eu quero passar os contatos aí. Doutor, está aparecendo no vídeo aí, para as pessoas que quiserem entrar em contato com o doutor? Ok. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Volte sempre aqui ao nosso Tribuna Independente.